Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Logicamente Trader. Eu sou Rubens Secom, mentor da parte emocional aqui do Logicamente Trader. E hoje eu quero bater um papo aqui com vocês a respeito de planejamento. Hoje o assunto do nosso vídeo é esse, planejamento emocional. Como montar um bom planejamento, como trabalhar esse planejamento emocional dentro do mercado financeiro. Esse é o nosso foco aqui. Como de costume, eu deixarei o gráfico aberto, porque caso apareça alguma boa oportunidade, eu pegarei a entrada, dando bom ou dando ruim, eu vou mostrar e vou explicar também o motivo aí da minha entrada, beleza? Para você que ainda não segue o canal, já clica aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, porque todas as semanas nós postamos vídeos aqui. Segunda-feira tem vídeo comigo, quarta-feira tem vídeo com o Trader Hulk, sexta-feira com o Trader Cunha. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas todas as semanas tem vídeos nossos aqui. Os meus vídeos sempre trabalhando o contexto emocional, trazendo para vocês percepções para desenvolver a parte emocional aqui dentro do mercado financeiro, beleza? Então, eu vou deixar aqui alguns pares abertos e vou fazer algumas marcações enquanto a gente bate este papo sobre a parte emocional, que eu, sinceramente, costumo falar que é o que separa quem sobrevive no mercado financeiro de quem quebra. Para mim, a diferença... Gente, desculpa que hoje eu estou um pouquinho rouco, viu? Enfim, para mim a diferença de quem realmente vive de mercado, o trader vencedor e o trader que eu chamo de turista de conta real, porque tem o trader consistente e tem um trader que é um turista de conta real. Para mim a diferença realmente está no planejamento emocional. O que acontece? Muita gente acha que o segredo do mercado é só estratégia. É só saber sobre a parte técnica, saber sobre o gráfico. É só saber pegar uma entrada certa, os critérios de uma entrada, os padrões de uma entrada. Mas, na verdade, se você tem tudo isso, mas você não tem um emocional bem trabalhado, nenhuma estratégia ela vai funcionar no longo prazo. Então, fica até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar passo a passo como você pode montar um bom planejamento para de verdade fortalecer o seu emocional e para que dessa forma você comece a operar de uma forma muito mais leve e muito mais consciente e consistente, tá bom? Então deixa eu abrir aqui algumas paridades. Vamos ver se a gente tem algumas oportunidades aqui. Aparecendo oportunidades, eu vou entrar e também vou explicando enquanto a gente bate este papo, tá? Então vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui para deixar algumas regiões já marcadas. Aqui eu tenho uma região de comando aqui, que eu vou deixar ela marcada, porque o preço está querendo vir até aqui. Vamos ver se ele vai ter força. Ó, eu tenho uma estrutura de baixa bem forte, né? Uma tendência aqui. Porém, aqui eu tenho um bloqueio de todas essas outras liquidez. Eu tenho um bloqueio mais aqui embaixo também. Então, essas regiões são regiões que eu gosto de pegar. Ele está vindo de um comando. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Se ele vai ter força para romper esse outro comando ou se ele vai travar. Ó, se essa vela der uma esticada aqui em cima, eu pego ela nessa continuidade, viu? Mas ela não vai. Por quê? Porque ela rompeu esse comando que eu havia marcado aqui e eu tenho uma pressão vendedora muito grande. O meu próximo bloqueio está aqui embaixo, então pode ser que ele venha buscar. Eu prefiro esperar as melhores oportunidades, as melhores taxas, não gosto muito de pegar de abertura. Então eu gostaria que ela tivesse dado um pico aqui em cima, fizesse esse movimento de voltar aqui para depois a gente buscar. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui nas outras. Ó, aqui eu tinha uma venda.
Eu tenho uma região de novo preço aqui, ele não conseguiu travar, ele sobe, bate nesse pavio aqui, eu teria uma venda aqui, mas essa não deu tempo da gente pegar, tá? Eu tenho essa região aqui, ó, vou deixar marcadinho aqui, ó, respeitou bem bonito, ó, rompeu aqui, fez o novo preço, rompeu esse lote, tá vendo? Aqui a gente tem uma vela de força, fez o novo preço, subiu, travou dentro desse novo preço, tudo que tem aqui dentro é venda, ali tem vendedor posicionado, então aqui a gente teria uma venda bem bonitinha, pagou, mas não deu tempo de buscar, não deu tempo de entrar, não tinha visto, né? Vamos deixar uma outra marcação aqui, eu tenho uma outra marcaçãozinha vindo aqui de trás, essa vela não fez o arremate. Se ela tivesse feito o arremate, tinha uma entrada bem interessante aqui para a gente pegar de continuidade, dependendo do jeito que ela terminasse. Esse quarto é um pouco volátil, né? Estou deixando muito vazio. Aqui eu também tenho uma pressão interessante de baixa. Aqui não tem muita coisa não. Olha, aqui ele rompeu toda aquela estrutura. Olha como é que está essa pressão vendedora aqui, como ela está forte. Rompeu tudo que eu havia marcado aqui, aqueles dois comandos aqui, ó, ele rompeu. Então agora a gente tem que esperar esse gráfico dar uma movimentada para a gente ver qual que é a decisão dele. Ô, gente, já falando também sobre isso, eu costumo falar muito que o trader, ele é o profissional da reação. O trader precisa esperar o mercado fazer uma ação, o mercado agir para a gente poder reagir. Aqui, ó, eu tinha marcações, eu não peguei essa venda aqui porque ele não fez movimento. Para quem gosta de pegar de abertura, deu uma vitória muito boa. E ele saiu rompendo tudo, tá vendo? Agora, eu preciso esperar uma movimentação dele para ver o que o mercado vai fazer, para poder depois eu pensar numa próxima ação, tá? Então, vamos deixar, tem umas marcações aqui já feitas, vamos deixar o gráfico dar uma roladinha aí, para a gente ver se aparece alguma oportunidade, tá? Enquanto isso, ó, aqui eu entro. Aqui eu entro. Primeira oportunidade nossa, vamos ver se vai pagar. Rubinho, por que você pagou? Ó, por que você entrou? Porque eu tenho um bloqueio aqui neste comando, onde está a minha linha, tá? Fez rompimento, aqui eu tenho vela de força, ela terminou praticamente colada aqui, tá vendo? Por mais que tenha deixado, deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil, por mais que tenha deixado um pavio pequenininho aqui, eu não acredito que ele teria força para descer. A entrada foi por esse motivo. Vamos ver se vai pagar aí nesse finalzinho. E aí, pagou. Então, a primeira entrada nossa aqui, vitoriosa, tá? Então, reforçando aqui o motivo da entrada, eu tenho aqui um comando que trava as liquidez que tem para baixo. Esse comando é também, ó, qual foi a vela que rompeu? A vela que rompeu está aqui, ó. Aqui eu tenho uma vela de força, então eu tenho um comando, eu tenho um novo preço, eu tenho vela de força. Por mais que eu esteja em uma tendência de baixa, eu tenho uma pressão vendedora aqui, essa vela é como se fosse uma vela de exaustão. Eu estou vindo de uma vela muito pequenininha, essa vela vem como uma vela de exaustão e ela não tem força para romper. Ela quase terminou colada aqui. Rubinho, mas isso é uma vela comando, tudo bem. Mas ela não me mostrou força, eu não acreditei nessa força porque eu acredito muito nessa região. Eu gosto muito dessas regiões de trava aqui, de bloqueio. E aí, esse foi o motivo da minha entrada aqui, beleza? Então, peguei aqui, esperei ela descer um pouquinho para poder pegar bem no primeiro registro aqui embaixo e também bem na linhazinha do comando. E aí tá aí a nossa primeira vitória aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos entender, vamos agora conversar um pouquinho aqui sobre a parte emocional, enquanto a gente vê o mercado dando uma movimentada aí. Primeira coisa, a gente precisa entender o papel do emocional dentro do mercado financeiro. Então, você precisa entender que o mercado financeiro, ele é como se fosse um campo de batalha emocional. Eu vou trazer essa analogia para ficar mais fácil de você entender. É um campo de batalha emocional, tá? Não é
um campo de batalha com gráfico, e sim com você mesmo. Não é sobre ganhar ou perder, é sobre como você reage. Por isso, campo de batalha emocional, tá bom? Por isso que eu trouxe esta fala. Ó, aqui... Não, vou pegar... Se ela me der um pico de vela ali, nessa região desse comando aqui, eu tenho uma retração, tá bom? Ele rompeu esse comando aqui, ó, mas ele terminou dentro desse primeiro registro. Então, por isso, e terminou expirado. Então, por isso eu acredito na venda. Mas, por ela ter rompido o comando, eu prefiro pegar uma taxa um pouquinho melhor. Aqui eu tenho um comando, ó, se ela bate pelo menos até nos 50% desse comando aí, eu tinha uma retração mais bonitinha. Mas essa vela aí tende a terminar vermelha. Porque eu tenho um comando, tenho um primeiro registro, essa vela rompeu o comando, mas ela terminou dentro do primeiro registro. E ela terminou dentro dessa taxa dividida aqui também. Tá? Então ela sobe, dá ela finge que ela vai ter força para subir, mas ela não tem força o suficiente para subir. Então essa daí foi a análise aí. Tá? Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui disso que eu falei, da questão da batalha emocional e de você saber como você reage. Vamos lá. Quando você toma um stop, por exemplo, como que você reage? Você reage com raiva, dobra a mão de qualquer jeito, ou você aceita como parte do processo e segue o seu gerenciamento, segue seu plano, segue sua vida? A diferença entre esses dois cenários é exatamente o tal do planejamento emocional. Então, gente, sem planejamento, você vira refém das suas próprias emoções. Com planejamento, você se torna dono das suas decisões. Essa frase ficou muito boa. Vou repetir essa frase para você anotar essa frase aí. Sem planejamento, você vira... Peraí, que talvez a gente tenha uma entrada aqui. Essa vela veio de um comando, rompendo o comando. Vamos ver, se ela der uma esticada aqui, eu pego uma compra aqui, tá? O único ruim, ela travou nos 50% desse comando. É a única coisa que me fica um pouco na dúvida em comprar, mas se ela der um pico de vela aqui, eu vou comprar. Eu quero um pico de vela nesse final. Não deu, não compro. Então, vou repetir a frase, que a frase ficou muito boa. Sem planejamento, você vira refém da sua emoção. Com planejamento, você se torna dono das suas decisões. Isso é extremamente importante, tá bom? Então, vamos lá. Antes de qualquer estratégia, você precisa se conhecer para que você tenha controle das suas emoções e automaticamente das suas decisões. Então, eu vou te passar aqui algumas perguntas que é interessante você se fazer antes de você começar suas operações. Ó, apagou na nossa retração aqui, hein? Só que eu quis ser mais conservador e eu queria que ela tivesse dado uma esticada maior. Mas se ela voltar nesse pavio num pico de vela aí, eu pego, tá? Vamos ver se ela me dá essa esticada. Se ela esticar, eu vou pegar. Não veio onde eu queria. Não veio. Aqui ela está formando uma estrutura de alta, né? Ó. Mas ela não fez o movimento que eu gostaria que ela fizesse. E vocês percebem, gente, que eu não tenho pressa para pegar a entrada não, tá? Isso daí é uma característica minha, viu? Eu prefiro deixar a entrada passar do que pegar uma entrada que não está 100% dentro dos meus critérios. Embora, se for dar bom, vai dar bom, enfim, mas é o meu jeito de operar. É o que a gente chama de DNA operacional. Então, cada um tem que ter o seu aí, mas a paciência, eu costumo falar que paciência e disciplina pagam muito bem dentro desse mercado, mas muito bem mesmo. Ó, temos uma dupla posição aí numa região de comando. Se esticar, eu tenho uma compra aí, tá? Se esticar, eu tenho uma compra. Vamos ver. Pula lá, meu amor. Pico de vela lá embaixo. Eu vou comprar. Vai, pula. Pulou. Agora, já não cabe. Eu fiz uma defesa aqui, porque agora... essa taxa aqui saiu um pouquinho ruim, hein? Ele chegou exatamente onde eu queria, que era nesse comando aqui. Por isso que eu peguei duas taxas aqui, mas eu acabei pegando uma taxa um pouco ruim. Bom, agora já não está mais no meu controle. As entradas foram dadas,
e agora a gente tem que esperar para ver o resultado final. Então, gente, falando aqui das perguntinhas, enquanto está nesse chove no molha aí, vamos ver se paga pelo menos as duas taxas aqui do final. Não pagou, não pagou, faz parte. Seguimos. Vamos ver o que a gente tem aqui. Pode ser que aqui a gente tenha uma nova entrada. Se ele voltar aqui, eu pego, tá? Vamos ver? Não. Então vamos deixar passar um pouquinho aí. Daqui a pouco eu vejo se aparecem outras oportunidades. Quais são as perguntas que eu quero deixar aí para você? Qual é o meu limite de perda que eu aceito sem me abalar? Vocês estão vendo que eu estou negativo aí praticamente R$1.000 e estou normal. Então, qual é o seu limite de perda sem abalar? Em que momentos eu percebo que eu fico muito ansioso ou mais ansioso? E eu sou mais impulsivo ou eu sou mais medroso? Essas perguntas são perguntas interessantes de você se fazer e ter isso aí antes de você começar suas operações, já ter isso mapeado antes de você começar suas operações, tá? Isso traz uma clareza de informação, gente, muito, muito grande. Então, eu vou repetir as perguntas para que você anote. Qual é o meu limite de perda que eu aceito sem me abalar? Em que momento eu percebo que eu fico mais ansioso, nervoso? E se eu sou uma pessoa mais impulsiva ou mais medrosa? Sugestão, anota isso. Isso pode parecer simples, mas se você não se conhece, não tem como você planejar absolutamente nada. É como querer montar uma dieta sem saber se você tem alergia a algum tipo de medicamento. Então, primeiro ponto, descubra quais são os seus gatilhos emocionais. É muito importante que você tenha essa percepção, essa consciência, para que você comece as suas operações de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, tá? Então, anota essas perguntas, escreve, trabalha com isso, porque você vai perceber que isso vai te ajudar e vai te trazer uma clareza muito grande aí durante as suas operações, beleza? Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa aqui. Primeiro passo, qual é? Olha aqui. O mercado está ficando um pouco volátil nesse momento. Muito pavio, ó. Muito pavio aqui. Aqui eu tenho uma região interessante. Se ele travasse aqui, só tem que tomar cuidado, que eu tenho também, ó, aqui. Olha onde essa vela foi lá em cima, buscou aquele comando lá e voltou. Ela podia terminar acima dessa minha linha aqui, tá? Eu tenho uma outra trava aqui, ó. Vamos ver se ela vai respeitar essa. Opa. Aqui tá marcado errado, tá? Mas aqui, ó. A marcação é aqui. Eu tenho um arremate, tenho um comando. Bom, deixa passar. Vamos bater mais um papo aqui. Agora, eu quero trazer para você uma estrutura de planejamento, tá? Agora que você já entendeu como encontrar esses seus gatilhos, vem a parte de você montar essa estrutura. E eu gosto, particularmente, de dividir ela em 3 pilares. Primeira coisa, primeiro pilar, meta diária realista. Isso não é sobre ganhar, é sobre respeitar o seu limite. Exemplo, se a sua meta é 2% ao dia, respeite. Se bater, para. Se perder, para também. É bem simples assim que a gente tem que funcionar. O segundo, peraí, vamos ver o que essa velhinha vai fazer aqui. Se ela travar aqui, no finalzinho. No finalzinho. O segundo pilar, rotina pré-operatória. Então, antes de você abrir o gráfico, você precisa estar alinhado mentalmente falando. Tira aí uns 5, 10 minutinhos para você fazer uma respiração, fazer uma oração, fazer uma caminhada, sei lá, qualquer coisa que te ajude a aliviar a tensão emocional. Por quê? Porque isso tira você do piloto automático e coloca a sua mente no lugar certo. Terceiro pilar, a nossa rotina pós-operatória. Eu tenho uma pré e tenho uma pós. Terminou o dia, não fica remoendo o resultado. Tenha um ritual de fechamento.
Tem gente que gosta de anotar no diário. Enfim, faz uma revisão, anota no seu diário. Enfim, um ritual de fechamento, algo que faça sentido para você. Agradeça pelo aprendizado, agradeça pelo resultado, pelo seu dia e feche a tela. Isso evita que o emocional, que você carregue um peso emocional para o próximo dia. Evite que você fique remoendo aquilo que aconteceu ali durante as suas operações e que você queira continuar quando não é para você continuar, tá? Então, anota esses 3 pilares aí, que é a sua meta diária realista, a sua rotina pré-operatória e a sua rotina pós-operatória. Isso vai te ajudar e vai te trazer um sentido muito, mas muito grande. E tudo isso te ajuda também na construção da sua disciplina, que eu falo muito que é a principal habilidade do mercado. E a disciplina, gente, ela não nasce do nada, ela é treinada. Você precisa repetir pequenos atos até que eles se tornem naturais. É assim que a gente treina a nossa disciplina, tá? É assim que a gente treina a nossa disciplina. Gente, a gente está tendo uma pressão muito grande de força de compra aqui. Olha o tamanho dessa vela, mas ele travou. Se ele subir ali, eu vou fazer uma entrada. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Gostaria muito que ele fosse buscar aquela região que eu marquei lá. Não vai? Não vai? Não vai? Pelo jeito não vai. Se não vai, não foi. Então, você precisa treinar esses atos diariamente para você fortalecer a sua disciplina. Você quer um exemplo disso que eu estou falando? Vamos lá. Se você todo dia estoura o limite porque não aceita perder, o que você está treinando? Você está treinando o oposto, você está treinando a sua disciplina. Então, o que você vai fazer? O que você acaba fazendo? Você faz operações ali na conta demo, foca só em respeitar o seu stop e você acaba trabalhando a disciplina e não trabalhando somente o ganhar, porque é isso que muitas vezes te atrapalha. Ó, vamos ver aqui. Aqui, ó, eu vou comprar. Vamos ver o que ela vai fazer. Se ela descer, eu vou fazer mais defesas, tá? Vamos ver. Eu tenho regiões ainda, eu estou numa pressão, ela travou dentro aqui do meu comando. Eu gosto muito dessas entradas que a vela trava no comando. Eu tenho 50% desse comando e tenho um outro comando aqui. Então, eu tenho aqui 2 bloqueios nessa entrada. Agora, como vocês já me ouviram falando várias vezes, não tem mais nada para fazer. É esperar e ver o que acontece aí nessas operações. Então, gente, quando você faz aquilo que você não deve fazer, você está treinando a sua mente de forma oposta. Você está treinando, essa não volta aí. Você está treinando a sua mente para fazer aquilo que não é para ser feito. O que você tem que fazer é treinar a sua disciplina, é treinar a sua mente para fazer aquilo que tem que ser feito, tá? Gente, se ela voltar aqui, eu vou dar minha última entrada, porque aqui eu acredito muito na continuidade. Vamos ver o que ela vai fazer aqui. Vou pegar, inclusive, uma entrada um pouco mais arriscada aqui. Mais arriscada não, mais pesada. Porque ela fez esse rompimento aí. Vamos ver o que ela vai fazer aí. Pronto, essa é a minha última entrada. Deu bom, tá lindo, deu ruim, acaba o dia para mim, tá bom? Isso que eu estou falando é o seguinte, é igual a academia. No começo dói, mas depois o músculo cresce. Então você precisa treinar aquilo que é importante para você. Isso é muito importante você treinar. O que você quer para o final? Hoje não foi meu dia não, hein? Hoje, stop. Começamos com uma entrada boa, depois só lapada. E o vídeo vai pro ar assim mesmo, tá? Como eu falei, eu não vou esconder. Mas hoje o meu stop está aí. Stop batido com sucesso. E pronto. Não tenho o que fazer. O que eu tenho é que aceitar e seguir. Amanhã é outro dia. Então vamos lá. Se você quer ser consistente, se você quer ter consistência, não é sobre apenas estudar técnica. É montar um planejamento e seguir à risca ele com disciplina. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, para não ficar muito longo. E o principal aqui é o contexto emocional. Eu já falei que todas as vezes que eu bater meta, sair estopado ou ficar no 0 a 0, o vídeo vai para o ar do mesmo jeito. Estou operando aqui e gravando o vídeo para vocês.
Então, gente, ajuda a fortalecer o canal. Me diz aqui nos comentários qual que é hoje a sua maior dificuldade emocional no mercado, se é ansiedade, se é medo, se é impulsividade, porque eu quero te ajudar, eu quero te responder. E fica o convite também para você vir fazer parte do da nossa sala VIP, onde você terá todo o acompanhamento emocional e todo o acompanhamento técnico para você de verdade ser lucrativo no mercado financeiro. O contato está aqui embaixo. Chama o pessoal da equipe para você ter mais informações e vem fazer parte com a gente. Aqui hoje foi stop, não tem problema, é apenas um dia. O que importa é sempre a visão no longo prazo. Se a gente fizer o que tem que ser feito todos os dias, de forma constante, você pode ter certeza que no longo prazo a gente fica positivo, você se torna lucrativo aí dentro do mercado, beleza? Então, novamente, lembra de curtir, comentar, compartilhar e também deixa dicas de próximos vídeos. Traz aí qual é a sua maior dificuldade emocional para que eu grave um vídeo específico sobre esse seu assunto, falando e dando uma dica aqui e trazendo conhecimento para você, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.